Que o amor de Deus reine em seu coração. Aqui quem fala é seu amigo, seu irmão, Lázaro Santos. Desde já, eu agradeço pela sua presença nesse canal, né? Continue nos incentivando, nos ajudando, estamos começando e ficamos felizes em ter você aqui nesse canal fazendo a diferença, né? É importante a gente estar fazendo esse intercâmbio, é muito bom e serve para o enriquecimento espiritual e trocando sabedoria, né? Trocando conhecimento. Isso é muito bom, isso é muito importante. A gente está falando de assuntos muito importantes da vida cotidiana ou da vida espiritual. Hoje vamos estar falando sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, né? E aqui quem fala com você é seu amigo, seu irmão, Lázaro Santos. Seja bem-vindo. Queria estar falando, lendo, né? O texto Êxodo 34, versículo 1, vai falar sobre os 10 mandamentos, né? Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebrastes. Versículo 27, 34, agora 27. E disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme ao teor delas, tenho feito aliança contigo e com Israel. E ali, com o Senhor, 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos, no Monte Sinai. Moisés, ele subiu ao monte pela primeira vez e ficou lá, 40 dias e 40 noites, buscando a Deus. E o povo embaixo, ao pé do monte, aguardando. E a gente sabemos, pela narrativa bíblica, que quando o tempo foi passando, foi demorando para Moisés voltar, até o tempo que Deus determinasse para ele voltar com as tábuas dos 10 mandamentos, o povo não suportou esperar tanto tempo. E aí nesse momento aí começaram a questionar, né, sobre se deveriam esperar ou não a vinda de Moisés. E aí foi nesse momento aí que alguém teve uma ideia infeliz de fazer as práticas que o povo egito fazia na época, né? Adorar as imagens. E assim foi feito. Pressionaram Arão, irmão de Moisés, pressionaram ele e fizeram com que ele permitisse que eles desenvolvessem um bezerro, fizessem um bezerro de ouro. E nesse bezerro de ouro eles adoravam, cantavam, enfim, em volta desse bezerro de ouro. E Deus não se agradou. Deus lá do monte, Deus não se agradou. E Moisés, quando chegou e viu aquilo, ele ficou estarrecido. Ficou tão nervoso que quebrou as primeiras tábuas que foram confeccionadas, escritas por Deus, os 10 mandamentos. Ele quebrou. Mas aí no 34, no mesmo capítulo de Êxodo, nós vemos que Deus pediu para que ele voltasse lá, mais 40 dias e 40 noites, voltasse lá e escrevesse os 10 mandamentos de novo, porque Deus não ia fazer nenhuma aliança sem primeiro ter obediência à palavra dele. O mundo vive nessa dificuldade, nessa pandemia, porque não querem obedecer o grande e poderoso Deus, aquele que realmente é dono desse planeta, né? Sabemos que posteriormente vamos estar falando sobre as 13 famílias mais ricas do mundo e que se reúne toda a riqueza sobre eles, mas sabemos que o nosso Deus, ele é o dono de todas as coisas. Apenas ele deixou o homem administrar. E nós vemos que nos 10 mandamentos, Jesus foi questionado sobre os 10 mandamentos. Jesus foi questionado qual que era o maior mandamento da lei. Vamos ver aqui, quer ver? Mateus 22, no 35, né? Os sábios da época, né? Os mestres da lei, eles questionaram a Jesus para ver o que Jesus ia falar sobre os mandamentos de Deus.
Sabemos que são os 10 os mandamentos de Deus. E hoje a resposta do mestre para eles. No 35, o grande juiz intelectual sábio da época, o religioso da época, perguntou para Jesus, né? E um deles, juiz perito na lei, versículo 35 do capítulo 22. Na lei formulou uma questão para submeter Jesus à prova. Aí ele vem perguntar, no 36, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E asseverou-lhe Jesus, disse-lhe Jesus com firmeza, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. A esses 2 mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Jesus é o Senhor de Davi. Nós vemos que aqui ele resumiu, Jesus, o mestre, resumiu nessa pergunta enfática, qual que era o maior mandamento? Entre os 10 mandamentos, hein? E Jesus foi bem claro, se ele falasse que fosse o sábado, eles não adorariam apenas o sábado. Se falasse que fosse só não roubar, focaria só na parte de não só roubar. Se falasse que era obedecer pai e mãe só, eles também ficavam presos sobre essa passagem. Mas Jesus resumiu estrondosamente, né? Jesus foi... Ele é genial. Quando ele disse, amarás a Deus sobre todas as coisas, o próximo a ti mesmo, fechou. Quem faz isso, ele consegue cumprir os 10 mandamentos. Porque quem ama a Deus sobre todas as coisas não vai fazer mal para ninguém. E quem ama o seu irmão, o seu próximo como a si mesmo, a menos ainda vai fazer mal a alguém. Vai o quê? Vai desejar o bem para o seu próximo e não o mal para ele. Então os 10 mandamentos foi dado ao povo de Israel e todos aqueles que se submetem à lei de Deus. E nós estamos debaixo da graça de Cristo. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei, foi o único que cumpriu a lei ao pé da letra. Nenhum outro cumpriu a lei 100%. E o mesmo o povo de Israel não conseguiu cumprir 100% a lei de Deus, porque senão Jesus não seria enviado para salvar a humanidade. Mas Jesus foi enviado para salvar a humanidade porque o povo não conseguia cumprir os 10 mandamentos à risca. Por causa da desobediência, por causa da falta de lida de tato com as coisas de Deus. Mas nosso Deus, ele é maravilhoso. O nosso Deus, ele é poderoso, é o Deus criador do céu e da terra. A ele sempre dando honra, sempre dando glória a ele, porque ele merece toda a honra e toda a glória, ele é soberano. Eu gostaria logo deixar um documentário, uma pequena reportagem sobre os 10 mandamentos também. E agradecer já você por ter assistido esse vídeo. Por favor, compartilhe, se inscreva no canal. Ajuda a gente aí a estar crescendo junto. O nosso interesse é estar fazendo esse intercâmbio, fazendo essa troca de inteligência, né? Fazendo essa troca de sabedoria, né? Aqui estamos para aprender um com os outros. Ninguém é tão sábio que não possa aprender e ninguém é tão sem sabedoria que não possa adquiri-la, né? Tiago disse, em outras palavras, quem não tem sabedoria peça a Deus, ele é o sábio de todos, ele está acima de todos, ele é o sábio poderoso. E desde já agradeço você, se inscreva aí, compartilhe nas redes sociais, nos ajuda aí com esse canal. E para encerrar, para não ficar muito grande o vídeo, eu gostaria de deixar essa reportagem, vou soltar essa reportagem aí, esse documentário, né, sobre os 10 mandamentos. É um documentário pequeno também, mas muito bom. Você vai ver aí o conteúdo abençoado aí para a edificação das nossas vidas, né? Deus, ele é soberano, no céu, na terra, ele é poderoso, ele enviou o Filho dele para nos salvar. Isso é importante. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, quem está debaixo da potente mão do Senhor está guardado por ele, livrado por ele, salvo por ele. Isso é importante. Aqueles que estão longe de Deus, se aproxime dele. Como diz a palavra do Senhor, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. É assim que funciona, é nós que devemos chegar a Deus, ao Todo-Poderoso. O meu muito obrigado
Deus te abençoe. Vamos nessa caminhada. Se tudo correr bem e Deus permitir, no próximo vídeo estaremos falando sobre as 13 famílias Illuminati, que muitos acham que é teoria da conspiração, mas não é. É a realidade. Eu não vou voltar mais, mas desde já eu digo para você, toque o barco. Jesus está no barco. E o seu barco não vai afundar porque ele está no seu barco. Deus te abençoe. Vamos em frente. Deus é mais. Segue aí com o documentário. Deus te abençoe. Versículos de 1 a 10. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro, que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazemos. E ele os tomou das suas mãos, e trabalhou o ouro com um brígio, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregou Arão, e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram, e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele, e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Durante a escravidão, os israelitas viveram sob o jugo dos egípcios, e não seria nada anormal que eles também tenham imposto a veneração aos seus deuses, ou que no mínimo o povo de Israel tenha entrado em contato com esses costumes. Javé comunica a Moisés, em tom de preocupação, que o povo escolhido estava se desviando da sua idolatria, e que Moisés deveria descer logo para que ele não alimentasse sua ira para com eles. Diante da insegurança surgida com a demora de Moisés a reaparecer para o seu povo, eles buscam refúgio na idolatria a outro Deus, provavelmente se utilizando dos costumes egípcios. O bezerro de ouro certamente representaria o deus egípcio Apis, símbolo de força e fertilidade. O bezerro de ouro também é adorado em outra passagem bíblica, no livro de 1 Reis 12, quando o reino de Israel é dividido em dois. E o rei Jeroboão, que não tinha descendência real, fez 2 bezerros de ouro para que o povo não adorasse a Javé. Sobre esse episódio, outra passagem revela-nos alguns motes bem interessantes. Em Atos capítulo 7, versículos de 41 a 54, é colocado que o deus da adoração em questão era Moloque, que segundo o texto fazia parte do exército do céu, e era para ele que eram oferecidos sacrifícios durante o período dos 40 anos de peregrinação pelo deserto.
Mas os sacrifícios não eram para Javé. Estevão estava se referindo ao verdadeiro Deus, que não exigia sacrifícios. Eles também durante esse período adoravam a Renfã, cujo símbolo era uma estrela. Estevão, por final, critica a construção de um templo por Salomão, afirmando que o verdadeiro Deus não habita em templos feitos pelo homem, e de maneira ríspida desabafa, afirmando que o povo de Israel perseguiu os profetas e não aceitou Jesus como Filho de Deus. Até hoje eles não aceitam. As leis teriam sido organizadas pelos anjos. Atos capítulo 7, versículos 41 a 54. E naqueles dias fizeram o bezerro, e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou, e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque, e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual, nossos pais, recebendo também, o levaram com Josué quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus, e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso. Porventura não fez a minha mão todas estas coisas, homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas, vós, que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não aguardastes, e, ouvindo-lhes isto, enfureciam-se em seus corações, e rangiam os dentes contra ele. 1 Reis capítulo 12, versículo de 26 a 31. E disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém. O coração deste povo se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou conselho, e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse, muito trabalho vos será ao subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel, e colocou outro em Edã, e este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Também fez casa nos altos, e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Uma explicação.